Carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Texto que já está aí projetado. Se tiver a oportunidade de abrir sua Bíblia também para acompanhar a leitura, a explicação, sempre é importante. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse é daqueles textos que provam que o Evangelho é uma loucura. Como diz aquele famoso hino, só os loucos sabem. Como é que alguém vai considerar motivo de alegria o passar por provações? Isso é coisa de gente doida. Versículo 2, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: sintam-se felizes quando passarem todo tipo de aflição. Quem consegue se alegrar por causa de uma provação? Imagine, você chegou aqui no culto e o pastor vai anunciar o seguinte: olha, hoje teremos alguns testemunhos especiais, coisas que o Senhor tem realizado no nosso meio, no meio da nossa igreja. E a nossa igreja, a Igreja das Águas, ela valoriza muito o testemunho. É um ponto que faz parte da nossa cultura de igreja. A gente compartilhar o que Deus tem feito em nossas vidas. Então, talvez, se a gente dissesse isso no início do culto, você ficaria animado, na expectativa de ouvir os testemunhos que seriam compartilhados. E aí vem a primeira pessoa e diz o seguinte: meus irmãos, eu quero dizer que eu estou alegre, porque essa semana eu recebi o diagnóstico de uma doença rara. O próximo irmão diz o seguinte: queridos, essa semana Deus me deu a graça de ser traído por um grande amigo que mentiu para mim. Aí outro vem e diz o seguinte: olha, irmãos, essa semana Deus me abençoou permitindo que eu fosse assaltado. Aí outros vêm e diz: olha, essa semana, irmãos, Deus fez algo espetacular na minha vida, eu bati o meu carro. E aí, para fechar, a gente faz algum tipo de videoconferência com um irmão que está em um país com perseguição, e ele diz assim para a gente: olha, queridos, essa semana, vocês não sabem o que Deus tem realizado aqui na nossa cidade. As pessoas apedrejaram a casa dos cristãos, botaram fogo na igreja, prenderam o pastor. Que bênção. E aí você olha para o lado e imagine só, alguém diz assim: aleluia, amém, glória a Deus. Então, qualquer pessoa sensata, numa situação dessa, sairia correndo desse lugar. Essa gente não pode ser normal, isso está estranho. Não tem Rivotril que dê conta dessa gente. Não faz sentido. Acontece que é exatamente esse o comportamento que Tiago está nos orientando. Veja que as igrejas, de modo geral, têm entendido tudo errado.
Então, ao invés de a gente colocar uma faixa para convidar as pessoas para uma noite de milagres, deveria ser: olha, hoje nós temos a noite das provações. Ao invés de quinta-feira da vitória, seria quinta-feira da provação. Ao invés do testemunho de cura, seria o testemunho da doença. Ao invés do testemunho dos que ficaram ricos, dos que continuam pobres. Ao invés do testemunho das famílias perfeitas, seria o testemunho das famílias disfuncionais e cheias de problemas. Ao invés do testemunho dos emocionalmente equilibrados, mas daqueles que sofrem com ansiedade e depressão. Ao invés do testemunho dos famosos das redes sociais, testemunho dos que servem a Deus escondidos. Não seria o testemunho dos que derrotaram seus inimigos, mas o testemunho daqueles que continuam sofrendo por causa dos seus inimigos. Não o testemunho daqueles que conquistaram a terra da promessa, mas o testemunho daqueles que ainda estão atravessando o deserto. Parece loucura, porque de fato é loucura. O apóstolo Paulo vai dizer para a gente lá na primeira carta aos Coríntios: esse evangelho é loucura para o mundo. Contradiz tudo aquilo que a sociedade valoriza. É o evangelho da cruz, da salvação pela cruz, o evangelho dos discípulos do crucificado. É o evangelho daqueles que precisam diariamente tomar a sua cruz e seguir após ele. É disso que Tiago está falando. Preste atenção nas palavras do texto. As palavras escolhidas por Tiago revelam a insanidade dessa passagem. Ele não diz assim, simplesmente: agradeçam a Deus pelas provações. Ele diz que nós devemos nos alegrar pelas provações. O verbo usado pelo autor está no modo imperativo. Isto é, vocês precisam considerar uma grande alegria ao passar por provações. É uma exortação. Então, assim como o crente deve orar, assim como o crente deve louvar, assim como o crente deve crer, deve servir, deve amar, deve perdoar, ele deve se alegrar nas provações. Não é algo opcional para você fazer de vez em quando. Tiago não fala de uma alegria qualquer, ele faz questão de adjetivar essa alegria. Trata-se de uma grande alegria. Tampouco ele se refere a algumas provações específicas que de vez em quando podem acontecer. Ele usa uma expressão que deixa claro a sua intenção. Versículo 2. Considerem um motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações. Literalmente, a expressão significa qualquer tipo de provação. Mas o grande destaque do texto é o motivo pelo qual nós deveríamos nos alegrar nas provações. Então, acho que você já entendeu que provações não são circunstâncias positivas. Consequentemente, o ser humano comum nunca iria naturalmente se alegrar com uma provação, ao contrário. É por isso que a exortação de Tiago nos parece estranha. Nosso desejo é o inverso. A nossa oração normalmente é para que o Senhor nos livre da provação. E se estamos na provação, nós oramos para que o Senhor nos tire delas, para que elas acabem logo. Vamos lá, seja sincero aqui, eu e você. Alguma vez na sua vida, você orou dizendo: Senhor, muito obrigado por essa aprovação? Alguma vez você já conversou com alguém que dissesse para você: poxa, olha, eu estou tão feliz, você não sabe o que está acontecendo, estou passando uma grande provação, tribulação, prova, dificuldade, deserto, problema, luta.
é o tipo de coisa que qualquer pessoa em sã consciência deseja evitar. O comum e até esperado nessa situação é a reclamação, é a reação imediata. Resmungar, xingar, ficar triste, com raiva, angustiado, preocupado, ansioso, deprimido, dependendo do caso, até desesperado. Na verdade, a interpretação mais natural é que justamente essas situações, elas vêm nos roubar a alegria. Talvez seja algo que o diabo colocou na nossa vida. Alguém fez algum trabalho contra a gente. É a situação que te deixa transtornado, que tira o seu sono, que te deixa desconfortável, que te desequilibra, que desafia a sua fé. Então, queridos, entenda, provação é sempre uma circunstância ruim. Outro ponto a considerar é que a provação é um conceito que só faz sentido, só funciona para quem está no caminho, para quem já está no relacionamento com Deus, para quem já é cristão. Ou seja, provação é o nome que o discípulo de Jesus dá à circunstância adversa que ele enfrenta. O não cristão parte de uma outra referência. Então ele vai chamar aquilo de azar, destino, infelicidade. Vai procurar algum tipo de explicação, alguma causa natural para o que aconteceu. Nesse sentido, podemos chamar de provação. Veja, tanto as circunstâncias adversas, que são comuns a todas as pessoas. Então, por exemplo, um familiar doente, um episódio de violência. Crentes e não crentes passam por isso. O cristão vai olhar para as situações e vai dar a elas um nome específico, provação. Mas também, provação são dificuldades específicas que decorrem da nossa posição cristã no mundo. Isto é, quando você é pressionado pela circunstância, por pessoas, pela cultura, pela sociedade, a abandonar certos aspectos da sua fé e do seu compromisso com o Evangelho. Então veja, a perspectiva da fé não nega que haja uma causa natural para um determinado evento. Então, por exemplo, se eu bato de carro, eu tenho um acidente de trânsito, então ou eu fui descuidado na direção, ou outro motorista foi descuidado, ou aconteceu uma falha no carro, ou aconteceu alguma coisa que interferiu para que aqueles dois carros colidissem. Então tem uma causa, tem uma relação de causa e efeito. A perspectiva da fé não nega isso, mas ela vai além disso. Compreende? Para além das causas naturais, humanas, físicas, químicas, biológicas, além das explicações técnicas, políticas, sociais, econômicas, culturais, a fé reconhece a soberania de Deus em todas as circunstâncias. De um jeito ou de outro, tudo o que acontece passa pela permissão de Deus. Como ensinamos em nosso discipulado, isso não quer dizer que tudo o que acontece no mundo agrada a Deus. Existe pecado atuando, gerando caos na criação. O pecado atua e contamina o ser humano, a natureza, a sociedade. E existe o dia do juízo, onde o Senhor vem finalizar a questão do mal. Mas apesar de toda essa rebelião do mundo contra o Criador, Deus continua soberano sobre o universo. O mundo não saiu das mãos do Senhor. Por essa razão, podemos então chamar as circunstâncias ruins que acontecem na nossa vida de provação, porque elas são oportunidades de crescimento espiritual.
Deus permite que as enfrentemos, porque somente através delas aprendemos certas verdades espirituais. Então veja, uma frase que a gente poderia sintetizar essa reflexão é que as provações, elas não são procuradas, mas elas devem ser enfrentadas. Elas não são procuradas, mas elas devem ser enfrentadas. Preste atenção ao que o Tiago está dizendo. Os cristãos para quem ele escreve estavam enfrentando dificuldades. As lutas e os problemas eram reais para eles naquele momento. As circunstâncias atuais eram negativas. Diante disso, Tiago orienta que eles encarem aquela situação, aquele cenário, por uma outra perspectiva. Não olhem para isso como se Deus os estivesse castigando, ou como se vocês fossem as pessoas mais azaradas do mundo. Sabe aquela história? O universo está conspirando contra mim. Não se entreguem ao lamento, à autopiedade, a algum tipo de vitimismo, achando que vocês são as piores pessoas do mundo. Também não se deixem dominar por raiva, ódio, achando que vingança e violência seria uma forma de lidar com isso. É isso, esse é o sentido, é a intenção de Tiago, quando ele fala que a gente deve se alegrar com as provações. É óbvio que não se trata daquela alegria de quem comemora uma vitória, de quem celebra uma bênção, de quem faz uma festa de aniversário. O que ele quer dizer é que nós não podemos nos deixar dominar pelos sentimentos opostos. Então a provação traz ao nosso coração tristeza, angústia, às vezes rancor, raiva, sentimentos de inferioridade. Esses sentimentos vêm, mas eu não posso me deixar dominar por nenhum deles. Podemos nos alegrar porque neste deserto, seja ele qual for, há lições preciosas para a vida da gente. Então, provação é uma coisa ruim? Sim. Mas ela é algo útil, necessário para você reavaliar certos aspectos da sua vida. Por isso, elas não são procuradas, mas devem ser enfrentadas. Jesus não nos ensinou a orar dizendo: Senhor, mande-nos provações. Não é a oração que a gente tem que fazer. A oração da igreja não é: Senhor, nós precisamos muito de provação essa semana. Quando oramos pelos irmãos, não pedindo: Senhor, manda uma aprovação para aquele irmãozinho ali, poxa, né? Aquela irmãzinha ali está precisando muito de uma aprovação. Não é por aí. Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por essa razão a Bíblia faz questão de nos mostrar que as provações, elas são temporárias. Louvado seja o Senhor, porque um dia os desertos acabam. Um dia as lutas terminam. Um dia essa angústia será substituída por alegria. 1 de Pedro, capítulo 1, vai nos mostrar essa realidade, vai dizer lá: mediante a fé vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, que será revelada no último tempo. Nisso vocês se alegram, ou seja, na esperança eu me alegro, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então a provação é encarada com esperança. Então, querido irmão, querida irmã, veja, seja qual for a luta que você está enfrentando, acredite, essa luta não é para sempre. Um dia ela acaba.
o Filho de Deus veio ao mundo, morreu e ressuscitou para dar um fim nessa realidade. Quando Ele voltar, nos trará um novo mundo, uma nova realidade em que não haverá provações. Nesse sentido, a mensagem do Evangelho não é para que a gente se acostume com a provação. Tristeza, dor, enfermidade, solidão, miséria, violência, injustiça, sofrimento, morte, não são bênçãos para a nossa vida. Provação não é bênção. Bênção é alegria, paz, amor, bondade, saúde, amizade, justiça, bondade, verdade, beleza, vida, comunhão com Deus, com o próximo, com a natureza. Todavia, nesse mundo, nessa vida, até aquele dia grandioso da volta de Jesus e o juízo de Deus sobre o mal, enfrentaremos aflições. E quando a gente olha para essas aflições na perspectiva da fé, aí você entende que elas são provação. Há algo a ser aprendido. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer nesse ponto agora. A gente não deve procurar as provações. Falamos disso. Porém, pode ser uma tentação do inimigo evitá-las. A provação é o caminho da cruz. É o caminho mais difícil. É o caminho da dor, da luta. Muitas vezes, querer evitar a provação é aceitar a proposta de Satanás por um caminho mais fácil, mais rápido, menos problemático. Muitas vezes, por exemplo, manter uma família se torna uma provação. O casamento está difícil, os filhos estão difíceis, os pais são difíceis. Manter-se na luta por essa família é suportar a provação. Jogar tudo para o alto é cair na tentação do caminho mais fácil. Muitas vezes, manter-se na igreja, servindo ao Senhor, é uma provação. Às vezes você não está bem, às vezes a igreja não está bem, às vezes as pessoas que estão ao seu redor não estão bem. Nesse caso, se manter no caminho, servindo ao Senhor, é uma provação. Às vezes, ser pastor vai ser uma provação. Ser presbítero, ser diácono, ser líder, fazer parte de um time, cumprir um ministério, atender uma escala, se voluntariar, estar na igreja, pura e simplesmente, em algum cenário pode ser para você uma aprovação. Mas é a aprovação que deve ser enfrentada. Às vezes, manter a sua integridade em uma sociedade corrompida é provação. Ao seu redor, todos fazem tudo errado e se dão bem. Você faz tudo certo e só é prejudicado. Enquanto todos os que fazem tudo errado estão se divertindo, você que faz o certo está angustiado, enfrentando todo tipo de dificuldades. Então a aprovação é se manter fiel, íntegro, honesto, responsável. Tentação é abrir mão de tudo isso por um caminho mais fácil. Para darmos alguns exemplos bíblicos, provação é depender de Deus no deserto. Tentação é voltar para o Egito. Provação é encarar a fornalha de fogo ou a cova dos leões. Tentação é se prostrar diante do rei. Provação é encarar prisões e chicotadas. Tentação é deixar de anunciar o nome de Jesus por causa do medo. Aliás, justamente uma das tentações do inimigo é nos fazer desistir. Nos convencer que talvez a gente não vá suportar essa provação. E aí na sua cabeça você começa a pensar assim, não, para mim não, eu não dou conta.
Eu não vou conseguir chegar no final. Eu não vou suportar essa dor, essa dificuldade, esse problema. É muito para mim. É mais do que eu consigo aguentar. Eu não tenho forças, eu não tenho recursos. E eu não dou conta. Lá pelas tantas a gente começa a pensar, eu não mereço. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? O apóstolo Paulo nos ajuda mais uma vez. 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer: não sobreveio a vocês provação ou tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam provados, tentados, além do que possam suportar. E quando forem provados e tentados, Ele lhes providenciará saída para que possam suportar. Portanto, irmãos, não gostamos das provações, mas precisamos encará-las com fé. Não procuramos as provações, mas não fugimos delas quando elas se apresentam. Não achamos que provações são bênçãos, mas sabemos que podemos aprender com elas. Provações são difíceis, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor está conosco e nos dará a graça necessária para suportá-las. Enfrentamos provações e dizemos não aos atalhos de Satanás. Enfrentamos provações na esperança de que elas são temporárias. Um dia, louvado seja Deus, tudo será bênção e glória. Mas até esse dia chegar, precisamos encarar as provações. O que nos leva ao nosso último ponto dessa reflexão. O que, afinal, a provação nos ensina? Como ela pode ser útil à nossa fé? Eu começo essa parte com uma observação assim, bem pessoal. Outro dia eu pensava o seguinte: como nos momentos mais difíceis, eu direciono a minha atenção, eu me concentro mais em Deus, no Evangelho, na palavra, na oração, na obediência ao Senhor, nas promessas do Senhor. Então, o corpo, a mente, a alma, está tensa, está com dor, mas ao mesmo tempo, eu fixo os meus olhos somente no Senhor para seguir em frente. Agora, nos momentos mais tranquilos, alegres, o corpo não tem dor. O corpo está relaxado, a mente está tranquila, a alma está em paz. Minha tendência é me desconcentrar em relação à fé. Eu acredito que isso não aconteça apenas comigo. É uma espécie de defeito permanente do ser humano. É por isso que, mesmo não procurando a aprovação, eu tenho convicção de que certos aspectos da minha fé somente foram aprendidos quando passei por provações. Então, a aprovação nesse sentido, irmãos, é como um teste, como uma avaliação que você faz na escola, na faculdade. É o desafio para você colocar em prática determinados aspectos da sua espiritualidade. Às vezes é durante uma provação que você vai ter as suas maiores experiências de oração. Talvez você que nunca ligou para a música, por exemplo, é durante a provação que você será ministrado por um louvor específico. Você que nunca foi de ler a palavra, na provação você vai buscar a palavra, porque você precisa de uma direção para a sua vida. Talvez você nunca jejuou, mas na provação você vai sentir necessidade de assumir um propósito com Deus.
Você que nunca foi de chamar alguém para pedir um conselho, para orar com você. Na aprovação você vai fazer isso. Então a aprovação nos leva a colocar em prática ferramentas espirituais que normalmente ficam guardadas, ficam esquecidas. E na medida que as colocamos em prática, a nossa fé é fortalecida. Então aqui a aprovação, ela se compara ao efeito de uma atividade física, como a musculação, por exemplo. Então a repetição dos exercícios de forma regular condiciona a nossa musculatura. E aqui a comparação é muito instrutiva, porque tanto no corpo quanto na fé, a gente não cria músculo da noite para o dia. Os anabolizantes são atalhos que o inimigo coloca em nosso caminho. Musculatura espiritual leva tempo. Somente por meio da prática da fé. E aí entra a aprovação. Aprovação é Deus colocando você no treino da fé, na academia da fé. Nela você é desafiado a praticar. Uma fé teórica não vai dar conta. Um conhecimento bíblico e teológico não vai dar conta. A única forma de você atravessar essa aprovação é colocando em prática a fé, a oração, a adoração, a comunhão, a santificação. Então, crentes musculosos são os que suportam a aprovação de pé. Então tem a galera que vai para a academia na força do ódio, né? Pois então, servir ao Senhor nas provações é mais ou menos assim. Com dor, com preocupação, com tristeza, com cansaço, sem ânimo algum. Seu corpo inteiro dói, sua mente inteira dói. Os problemas são absurdos. Sua cabeça tem dificuldade de se concentrar no culto. Você não quer ver ninguém. Mas apesar de tudo isso, você segue firme servindo ao Senhor. É assim que a gente exercita a nossa musculatura espiritual. E aí chegamos à virtude da perseverança. É o que Tiago diz. É o resultado final, é o produto. É o produto da provação. O que a provação produz? Perseverança. Não há nada que produza perseverança na vida do cristão, a não ser provação. Então quem escapa da provação, quem foge da provação, quem desiste, quem recua diante da provação, quem procura o atalho, quem espera, como se for possível a provação passar, quem não enfrenta, nunca vai poder dizer. Nunca vai poder falar, nunca vai poder viver o significado de perseverança. Perseverança é a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito espiritual e de sua lealdade, de sua piedade, apesar dos maiores sofrimentos. Ela atravessa com dificuldades, ou melhor, as dificuldades, com paciência, persistência, mantendo a sua fé constante. O apóstolo Paulo, ele vai lembrar essa relação entre provação e perseverança em Romanos 5, quando ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos
nas tribulações. Olha aí. Mesma coisa de Tiago. E ele vai dizer, por quê? Mas por quê? Por que você vai se gloriar na tribulação? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, louvor, culto, servir na igreja, evangelizar, ler a Bíblia, são disciplinas espirituais importantíssimas. Mas elas não produzem perseverança. Perseverança é você fazer todas essas coisas na aprovação, no deserto, na tribulação, na dificuldade, no problema. A perseverança produz um caráter aprovado, diz Paulo. Então, somente a aprovação testa essa virtude. Ora, quando tudo vai bem, você não precisa de perseverança. Quando o vento está favorável, você só segue o fluxo. Perseverança é você caminhar contra o vento, apesar das circunstâncias. É o padrão de Jesus. E aí, Tiago, que não gosta de facilitar as coisas para a gente, diz o seguinte: ele vai completar dizendo que essa perseverança deve ter ação completa. Olha que detalhe interessante. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ora, para ter ação completa, é como se precisássemos exercitar todos os nossos músculos espirituais. Isto é, eu preciso utilizar todos os recursos espirituais à minha disposição. Todas as minhas reservas. Precisamos perseverar firmes na fé, no meio de todo tipo de provação. Então, meu irmão, minha irmã, aqui não tem meias palavras. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba. É difícil. Não é fácil. Perseverar em meio às provações é perseverar com dor, com lágrimas, com sofrimento. A boa notícia é que os músculos que ganhamos nas provações são recursos espirituais que levamos para a vida toda. Então, aqui tem algo muito interessante. As experiências mais difíceis do passado são o que me ajuda a me manter de pé hoje. São recursos espirituais que me ajudam a ir mais longe na fé, no ministério, na condição de abençoar as pessoas. Então, veja, a aprovação era, você sai de uma e vai entrar outra. As lutas, né? Aquela coisa, a gente vai passando de fase. Novas etapas da vida, novas dificuldades. Na medida que você vai caminhando com o Senhor, que você vai ultrapassando provações, na medida que você persevera na fé, o manter-se firme prepara você, dá a você condição de ir mais longe. O Evangelho é o caminho. E é exatamente uma caminhada. Não se trata de ir mais rápido. Se trata de ir caminhando, sem parar. Muita gente vai tropeçando e ficando pelo caminho. Provações, falta de musculatura, falta de resistência. Então, queria desafiar você a orar nessa noite pensando sobre isso. Sabe, você deseja ir além na sua vida espiritual? Você quer de fato ter novas experiências com o Senhor?
amadurecer na sua fé, crescer espiritualmente. É hora de você enfrentar, de você encarar as provações. Nessa hora, peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor a graça de você seguir em frente, apesar das provações. Talvez você esteja atravessando um momento difícil, uma luta qualquer, trabalho, saúde, família, igreja, vida financeira, questões que estão chegando na sua vida. Peça ao Senhor recursos, forças, para você se manter de pé. Para você não retroceder. Para você colocar em prática os recursos espirituais. Para que a sua fé seja fortalecida. Para que a sua vida seja fortalecida. É hora de você desenvolver musculatura espiritual. Para que você possa ser bênção para outras pessoas. Para que você possa ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Para que você seja suporte para outras pessoas. Fale com o Senhor. Senhor, ouve a oração do teu povo nessa noite, Senhor. Senhor, há verdades espirituais que somente aprendemos quando suportamos as provações. Abre os nossos olhos, ó Pai, para a gente entender o que o Senhor quer que a gente aprenda. Senhor, às vezes os desafios são enormes. Os problemas são gigantes. Estamos, ó Pai, por um fio de jogar tudo para o alto e desistir. As tentações, os atalhos nos atraem. Em nome de Jesus, ó Pai. Fortalece a fé, Senhor, desses, ó Pai, que estão cansados. Traz renovo do céu, Senhor. Traz graça do céu. Aperfeiçoa o teu poder, ó Pai, naqueles que se sentem fracos diante das lutas dessa vida, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, nos estimula, Senhor, nos instiga a colocar em prática, Senhor, os recursos da fé.
que possamos orar mais, que possamos buscar mais o Senhor, que possamos, ó Pai, nos apegar mais às Tuas verdades, que possamos ler mais a Tua palavra, que possamos meditar mais no Evangelho, que possamos orar mais uns com os outros, que possamos buscar, ó Pai, no Senhor, recursos para seguir em frente. Em nome de Jesus, ó Pai, Teu reino, a Tua igreja, Senhor, precisa de servos do Senhor, homens e mulheres, que tenham condições de conduzir, ó Pai, a Tua obra de pé. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a desenvolver musculatura espiritual, Senhor, a crescer espiritualmente na dor, na luta, na dificuldade, porque não somos dos que retrocedem, Senhor, e a nossa esperança não está nesse mundo, a nossa esperança não está, Senhor, na resolução da provação, a nossa esperança está em Jesus, naquele grandioso dia da volta de Jesus, onde todas as provações cessarão, mas até lá, Senhor, dá-nos força, Senhor. Entra com providência, para que possamos amadurecer, Senhor, para que possamos desenvolver, Senhor, toda a nossa musculatura espiritual, a fim de sermos servos do Senhor maduros, que todas as áreas da nossa vida sejam exercitadas, ó Pai, para que não possamos cair, Senhor, diante de coisas irrelevantes, mas que possamos, ó Pai, estar firmes para as grandes batalhas da fé, para as grandes batalhas do Teu reino, para as grandes batalhas, ó Pai, do ministério, para as grandes batalhas, ó Pai, da Tua obra, para aquilo que importa, Senhor, para que a gente vá mais longe no caminho, contando com a Tua graça e sendo suporte para outros, ó Deus. Levanta-nos, ó Pai, firma os nossos passos, e que possamos, ó Pai, ir adiante, não olhando as circunstâncias, não olhando as tempestades, mas olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém.